Fala pessoal, Felipe Persigo aqui. Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma novidade no mercado brasileiro e também uma novidade para o mundo das criptomoedas como um todo. A gente vai falar hoje sobre o lançamento do contrato futuro de Bitcoin na Bolsa Brasileira, o famoso BIT, né? Como eles estão chamando, o BIT venceu. Se você quiser saber mais sobre o que é esse contrato futuro e como que isso pode ajudar o mercado das criptomoedas aqui no Brasil, fica nesse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever, mas caso você já seja inscrito, seja bem-vindo novamente. Mas vamos ao que interessa aqui, bora para o nosso vídeo, né? Vamos lá. O que é esse contrato futuro que lançou aqui no Brasil de Bitcoin e como que isso de fato pode impactar o nosso mercado? Uma coisa que a gente precisa entender, o que é contrato futuro? O que é essa modalidade? Será que isso é novo? Será que surgiu agora? Mas eu já adianto dizendo que não, isso já é antigo, já existe em diversos outros mercados, só que agora nós temos no mercado cripto, nós temos então um ativo, um mercado futuro, um contrato de mercado futuro para o mercado cripto. O mercado futuro, ele já existe desde commodities, outros tipos de ativo, e é muito usado para operações de hedge. Quando a gente pega, por exemplo, um cara que planta um determinado commodity, sei lá, soja, essa pessoa ela sabe quanto que ela vai produzir, ela sabe quanto que aquilo vai dar de receita para ela ou a produção que vai gerar, só que às vezes para não ficar na oscilação do preço do commodity, eles acabam vendendo contratos futuros para garantir a rentabilidade ali, daquela produção, daquela plantação que eles estão fazendo. Então é muito comum ter essa modalidade para você conseguir garantir um lucro, para você conseguir operar o mercado futuro. Nada mais é do que você no futuro saber quanto que você receberia vendendo a valor presente, de forma bem simples. E como que isso pode ser usado hoje no mercado cripto? Hoje nós temos aí diversas formas de operar no mercado, desde plataformas, desde exchanges, opções e agora o contrato futuro. Então aqui no Brasil não existia essa modalidade antes, ela surgiu bem recentemente, aí no mês de abril. Esse mercado futuro de Bitcoin em si vai nos ajudar a trazer liquidez para investidores que antes não tinham tanto interesse talvez em comprar cripto ou até tinham interesse em ter a exposição ao ativo, mas não queriam comprar uma Ledger, uma Trezor, uma hard wallet, né? Um fundo gostaria de ter uma exposição um pouco mais fácil, vamos assim dizer, e hoje eles conseguem com o contrato futuro. E não só os grandes investidores, como os pequenos investidores conseguem ter uma exposição à variação do preço do Bitcoin com pouco dinheiro, e é o que eu vou mostrar aqui na tela para vocês, só para vocês conseguirem entender um pouco mais qual é a magnitude disso tudo, tá? Aqui, esse é um documento que a própria B3 ela disponibiliza, tá? Então isso aqui você consegue ter uma ideia, e aqui ó, a gente tem o código de negociação do ativo que se chama BIT, né? BIT de Bitcoin ou BIT de bytes, isso aí depende de quem estiver olhando. O objetivo, preço do Bitcoin em reais, então vai ser uma forma de você ter exposição ao Bitcoin, e cada contrato de BIT vai corresponder a 0,1 Bitcoin. Então, se eu quiser ter exposição a 1 BTC, né, eu preciso ter o quê? 10 contratos, tá? Então, 10 contratos de BIT correspondem a 1 Bitcoin. A cotação do contrato vai ser em reais, obviamente, e o ticket por contrato vai ser de R$20, tá? Vai ser de R$20. Então, com aproximadamente R$200, você consegue ter uma exposição ali a 1 Bitcoin, a variação de preço de 1 Bitcoin, tá? Então, é realmente um valor muito baixo para uma exposição gigante que a gente vai ter ali. Então, quando a gente pega aqui R$200, é igual aqui a 1 BTC de exposição. Então isso aqui é muito legal porque você com pouco dinheiro você consegue ter uma exposição significativa. Lógico que daí você vai ter que ver a margem da conta, você vai ter que ter um valor em margem para, se o Bitcoin subir 1.000, beleza, você tá tranquilo. Mas se ele cair, você também tem que ter um valor em margem para você não acabar tendo prejuízo nesse sentido, tá?
Lote padrão vai ser um contrato e a última negociação vai ser a data de vencimento, que vai ser toda sexta-feira do mês, a última sexta do mês ou o último dia do mês que corresponde a essa sexta-feira, vamos assim dizer, né? Então, vai ser dessa forma que vai ser feito o vencimento, tá? E aí, como é que funciona o cálculo disso, né? Isso que é interessante a gente saber, e até tem aqui uma fórmula matemática que vai nos dizer exatamente como que é precificado e como que é metrificado isso tudo. Porém, o que você precisa saber é isso aqui, ó. O que interessa no final do dia são essas duas variáveis aqui. Por quê? O P é o preço do índice Nasdaq Bitcoin Reference, né? Que é nada mais do que o índice da Nasdaq de cripto, que é o NCI provavelmente, tá? Então ele vai pegar aqui o valor da Nasdaq Bitcoin Reference Price, então o preço de referência na Nasdaq, às 13 horas de Nova York, e ele vai nos dizer, tá valendo X, tá valendo Y, certo? Outra variável muito importante, a taxa de câmbio, tá? Então vai pegar no mesmo dia, aqui às 4 horas da tarde, o preço do dólar em real e vai fazer essa multiplicação do preço do Bitcoin na Nasdaq vezes o preço do dólar naquele momento às 4 horas da tarde, o tamanho do contrato e o número de contrato que você tem. Tá? Então, essas duas variáveis que eu deixei aqui em azul são as variáveis mais importantes porque são o preço do Bitcoin e o preço do dólar. Então, se o Bitcoin ficar estável e o dólar subir, você vai estar ganhando. Se o preço do Bitcoin ficar estável e o dólar cair, você vai estar perdendo. Se o dólar subir e o Bitcoin subir, você vai estar ganhando duas vezes. Se o dólar cair e o Bitcoin cair, você vai estar, entre aspas, perdendo duas vezes, né? Então você vai estar desvalorizando um pouco mais. E aqui, obviamente, né, o tamanho de contrato, o número de contratos, nada mais é do que o quanto que você está disposto ali a estar na oscilação. E aí o valor de liquidação, não é, que é o valor que vai estar valendo esse contrato futuro, vai se dar pela multiplicação de todas essas variáveis. O preço do Bitcoin, a taxa cambial, o tamanho de contrato e o número de contratos, tá? Então é uma forma bem simples ali de você entender como que vai ser calculado isso, e é legal porque você consegue até ali no final do dia ver mais ou menos quanto está valendo o Nasdaq Bitcoin Reference, ver a taxa cambial e tudo mais. Felipe, para que eu vou usar esse tipo de coisa? Por que eu vou ter contrato futuro? Por que eu vou estar operando esse tipo de coisa? No meu ponto de vista, isso aqui vai ser muito bom para a gente poder basicamente estar fazendo hedge, ou até mesmo tendo mais exposição do que a gente gostaria em cripto com um valor muito menor. Então, quando a gente para pensar, esse tipo de contrato vai permitir que algumas coisas sejam feitas. Tem muito arbitrador que vai usar contrato futuro, muita gente vai querer ter um prêmio, ter ali, pegar uma diferença de preço por alguma ineficiência do mercado. Então, vai abrir portas para grandes instituições arbitrarem, operarem e fazerem esse tipo de coisa. O contrato futuro, diferente do contrato spot, ele não vai fazer o preço do Bitcoin subir. Por quê? Quando você tem o contrato spot, você realmente está comprando o Bitcoin à vista e deixando esse Bitcoin guardado. Aqui no caso do contrato futuro, você vai ter a exposição referente àquele valor em Bitcoin. Não necessariamente você vai ter aquele Bitcoin na sua carteira, mas é bom para quem quer ter uma exposição no portfólio, principalmente grandes investidores, instituições, fundos de investimento, porque eles conseguem comprar um contrato futuro com muito mais facilidade do que você comprar, por exemplo, o Bitcoin e ter na sua carteira. Esse tipo de operação já vai estar disponível para ser feita. Eu particularmente quero testar, quero comprar alguns contratos até para entender como funciona esse mercado aqui no Brasil, entender qual é a liquidez, se realmente tem liquidez, não tem, fazer algumas operações de arbitragem com contrato futuro, então às vezes ter o Bitcoin Spot, vender no mercado futuro, enfim, tem uma série de coisas ali que dá para ser feitas para conseguir pegar ali uma rentabilidade, pegar um prêmio que está hoje talvez não sendo explorado pela maioria das pessoas. E se você quiser saber um pouco mais sobre como que eu vou fazer isso, vai acompanhando aqui o canal, porque eu vou estar colocando isso aqui ao longo das semanas, ao longo dos meses. Mas é isso, o contrato futuro ele já está disponível, já está lançado e no meu ponto de vista isso daqui é muito bom para o mercado cripto nacional, principalmente porque a gente está avançando. Então a gente está avançando, o mercado cripto já passou de ser aquela coisa esquisita, a própria B3, os Faria Limers vão ter que agora
entender, estudar e ler mais sobre isso, e vai muita gente começar a entender para que serve o Bitcoin, para que serve as criptomoedas. Então, no meu ponto de vista, isso daqui é muito positivo. E eu vou estar acompanhando um pouco mais de perto até para entender como que vai ser o desenrolar disso tudo, beleza? Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você ficou com dúvidas, se você quer dar alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. E é isso. Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.